Então vamos ler Mateus 27, 26. Olha o que diz o texto. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O título da palavra é o sofrimento completo de Jesus. Como assim, pastor, completo? Porque Jesus ele sofreu no corpo, na alma e no espírito. O primeiro sofrimento de Jesus foi no corpo, sendo açoitado. Ele levou 40 chibatadas, ou 40 açoites. E esse açoite romano, com o qual eles castigavam as pessoas, eles tinham na ponta osso ou um pedaço de metal nas tiras de couro. E quando eles batiam na costa da pessoa, porque geralmente o açoite era nas costas, né? As pessoas ficavam com a mão amarrada num tronco e com as costas desnudas, e eles começavam a bater. E cada açoitada que aquela pessoa levava, né, no caso de Jesus, aquele metal ou osso, né, dependendo do açoite, cravavam na costa deles. E quando eles puxavam, saía um pedaço de carne. Então, o primeiro sofrimento na vida de Jesus foi no corpo. Amém? Põe aí João 19, 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhes puseram sobre a cabeça e lhe investiram uma veste de púrpura. A coroa de espinho também foi algo muito terrível. Quem já quebrou a cabeça aqui? Não, estou falando no modo literal mesmo. Eu já quebrei a cabeça, e dói que só. Essa região aqui é a parte que mais dói. E a coroa de espinho, quando colocavam na cabeça de Jesus, não colocaram com delicadeza. Né? Colocaram e pegavam um caniço e ficavam batendo na cabeça de Jesus com caniço. E o espinho era tão duro que esse espinho, ele é ficado em madeira, de tão duro que ele é. Então imagina esse espinho na cabeça de Jesus. E Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, quando chegaram ali no lugar chamado Caveira, ou Gólgota, crucificaram ele do lado de dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Eu estava, querido, meditando nessa palavra, que não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus passar por tudo que ele passou. E Filipenses fala sobre isso. Paulo falando a respeito de Jesus, que Paulo pede para que nós tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, se falando de sentimento, Jesus ele teve vários sentimentos. E podemos elencar alguns sentimentos na vida de Jesus. E eu creio que Paulo está se referindo a sentimentos bons na vida de Jesus. Não sentimentos ruins,
Isaías, já, há 700 anos antes, já havia profetizado a respeito de tudo isso que Jesus iria passar. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Isaías já havia profetizado há 700 anos antes que Jesus ia passar por isso. Para quem não sabe, Isaías, ele foi um profeta messiânico depois que ele foi curado na sua alma. Amém? Então, o sofrimento na vida de Jesus, no corpo, foi muito terrível. Foi muito doloroso. Que eu creio que uma pessoa comum não conseguiria passar por esse sofrimento que ele passou. Eu falo uma pessoa comum, uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que só vive com o coração odioso, não conseguiria passar por tudo o que ele passou no seu corpo. Sendo açoitado, colocando uma coroa de espinho em sua cabeça e sendo pregado em uma cruz. Ao contrário dos dois malfeitores, Jesus foi pregado, os malfeitores não foram. Eles só foram amarrados, como era de costume, mas Jesus não. Ele foi pregado na cruz. Então ele sofreu demais. A ponto de, lá no jardim, ele suar gota de sangue. O seu suor se transformou em gotas de sangue. E isso foi por conta da angústia de alma que ele estava sofrendo naquele momento. Então Jesus sofreu muito no corpo. Mas se isso não bastasse, antes ele já havia sofrido também na alma. E o sofrimento na alma de Jesus estava ali quando ele chamou os discípulos para que estivessem com ele ali no jardim do Getsêmani. Então aquele suar sangue na vida de Jesus já era uma expressão da alma que estava angustiada ao extremo. Era uma angústia profunda na vida de Jesus. Marcos 14, 50. Então, deixando-os todos, fugiram. Cadê os amigos? Cadê aqueles 12 que estavam com ele? Quando eles pregavam, quando eles saíam para pregar, para curar. E aí na hora que vieram, que veio ali a prova, olha o que diz Marcos 14, 50. Então, deixando-os todos, fugiram. Então Jesus sofreu muito na alma. 2 dos seus discípulos que caminhavam com ele, um traiu e o outro negou. E às vezes nós queremos ser melhor que Jesus, sabia? E reclamamos quando pessoas nos traem e nos enganam. E como a apóstola falou hoje para mim, que às vezes nós questionamos,
eu não semeei nada disso, estou passando por isso. E Jesus também não. Não é? Jesus semeou isso. Ele semeou traição para que ele pudesse escolher. Ele enganou para que ele pudesse ser enganado. Não. Mas aconteceu na vida de Jesus. E às vezes nós queremos ser melhor que ele. E reclamamos quando pessoas nos traem, nos abandonam, nos enganam. Né? E Jesus, então, esteve ali sozinho. No Getsemane, por exemplo, ele levou Pedro, Tiago e João para que estivesse com ele orando. Diz o texto que ele levou com os discípulos. E chegando ali no jardim, ele disse, ficai aqui, que eu vou até ali orar. E ele foi, e quando voltou, os discípulos estavam dormindo. A esperança de Jesus é que os discípulos estivessem também intercedendo por eles, para que ele pudesse ser aliviado ali na sua angústia. Mas quando ele voltou, o discípulo dormindo. Olha que decepção, não é? Quando você conta a tua necessidade para alguém e ela nem se importa. Mas isso aconteceu com Jesus, querido. E por 3 vezes, não foi uma vez só, não. Por 3 vezes aconteceu isso com ele. E ele volta, então, acorda o discípulo e diz, vigiai e orai. Nem 1 hora sequer vocês puderam velar comigo. E voltou a orar. E voltou novamente. Os discípulos estavam dormindo. Então Jesus sofreu muito, querido. Decepção e decepção. Pedro negou 3 vezes. Não foi uma vez somente. Foram 3 vezes. Então Pedro estava fazendo aquilo. Pedro estava fazendo aquilo consciente. Porque negar uma vez, tudo bem, foi ali, né? A saída que ele teve para não ser pego, preso e condenado. Mas negar 3 vezes, ele já estava ali consciente do que estava fazendo. Judas, a mesma coisa quando traiu Jesus. Agora, o que me impressiona na vida de Jesus é a hombridade dele. De servir ceia para um traidor. Porque Jesus já sabia que Judas já havia arquitetado todo o plano para entregar ele para os soldados romanos, para os sacerdotes. Então ele pega e serve a última ceia. E nem tão pouco ele falou, olha, eu não vou te servir ceia porque você está em pecado, Judas. Você já me traiu. O que vai acontecer depois de lá do jardim do Getsemane é só a conclusão do que o seu coração já planejou. Só que ainda há chance se você se arrepender. E Jesus, em nenhum momento, deixou de servir ceia. E nem acusou Judas, dizendo que ele estava em pecado. Serviu todos os 12 ali naquele momento. E ele ainda disse assim, hoje é a última vez que eu tomo o fruto da vide com vocês. É o último momento que eu participo com vocês da ceia e tomando vinho. Porque depois de hoje, isso é um pacto que eu faço com vocês, todos vocês estarão ceando comigo no reino do meu Pai.
E Jesus falou isso, fazendo esse pacto com os discípulos, que daquele momento em diante ele não tomaria mais o fruto da vide, até que todos eles estivessem com ele no reino do Pai. Em nenhum momento ele falou assim, os 11 menos Judas, ou os 10 menos Pedro e Judas. Em nenhum momento ele disse isso, ele falou todos vocês, porque Jesus sempre ele nos dá oportunidade de arrependimento. Ele não quer que você se perca. Então Jesus sofreu muito. Sofreu no corpo e sofreu na alma. Por isso que eu disse que o sofrimento de Jesus foi completo. Foi completo, querido. Tem pessoas que estão sofrendo no corpo, né, com alguma doença, mas estão ali com a sua alma firme, não é? Firme em Deus. E tem pessoas assim. Na Bíblia tem exemplo disso, da mulher sulamita, que quando o servo do profeta veio até ela e fez uma pergunta, dizendo assim, vai tudo bem contigo? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Muitas pessoas dizem, ela mentiu, porque o filho dela estava morto. E o discípulo do profeta então faz a pergunta para ela, vai tudo bem contigo? Sendo que o filho estava morto em casa. Mas há uma explicação para isso, querido. Embora ela estivesse passando por essa questão do filho morto, mas ela estava com a paz interior em dia. E quando ela fala, lá fora está tudo ruim, meu filho está morto, estou passando um problema terrível, mas a minha paz interior está em dia. Foi isso que ela quis dizer. E é isso que deve acontecer conosco. As coisas estão ruins, mas a nossa paz tem que estar em dia. O nosso shalom tem que estar prevalecendo em nossa vida. E sabe o que significa shalom? Não é aquilo que estão falando, não, que os coisas estão falando, não, que é tudo nada quebrado, não é nada disso. Shalom não é nada disso. Shalom quer dizer paz, saúde e prosperidade. Essa é a tradução literal hebraica. Paz, saúde e prosperidade. Amém? Então, quando eu aprendi isso sobre Shalom, e quem falou isso para mim foi uma guia lá em Israel, e ela disse isso, que Shalom é paz, saúde e prosperidade. Por isso que eu passei a cumprimentar a igreja com Shalom, profetizando paz, saúde e prosperidade. É tudo que nós precisamos, querido. Não é? É um Shalom. Quem quer ter paz aqui? Amém. Quem quer ter saúde? Amém. Quem quer ter prosperidade? Amém. Prosperidade não é só ter dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. Mas ter uma vida próspera é saúde, paz e prosperidade. E ter dinheiro. Isso é Shalom. Amém? Então a mulher sulamita estava vivendo externamente um turbilhão de problemas, mas internamente ela estava com Shalom. E Jesus estava vivendo assim, querido. No corpo, sofrendo, apanhando, sendo chicoteado, uma coroa na sua cabeça, prego em suas mãos e nos pés. E se não bastasse ali na cruz, uma espada
traspassou seu lado direito. A gente toma um murro aqui, né? Fica sem ar, não é? Quem já tomou uma pancada aqui? Eu já tomei, e a gente fica sem ar. Imagina uma espada transpassando o seu lado direito. Terrível, muita dor. Aí veio o abandono dos discípulos, a traição, não é? A negação, carregando ali uma cruz nos seus ombros. E alguns historiadores dizem que aquele tronco que ele levava em suas costas pesava quase 100 quilos. 2 sacos de cimento. Um saco de cimento eu consigo carregar e andar por alguns metros. Eu consigo carregar, mas 2 sacos, acho que eu não ando 10 metros. E Jesus, então, carregou por quase 1,5 quilômetros aquela cruz em suas costas. Foi por isso que constrangeram Simão Cirineu a carregar, porque numa hora ele estava esgotado e ele caiu. Caiu, foi açoitado e levantaram, então constrangeram Simão Cirineu para ajudar Jesus a levar a cruz. E pensa você que não era numa rua toda planinha, não. Era cheio de acidentes. Então o sofrimento foi muito terrível, querido. Muito terrível. E se não bastasse, aí ele sofre no espírito. Ele sofre no espírito de uma maneira muito terrível. Na cruz, experimentou a separação espiritual do Pai ao assumir o pecado da humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Ele sentiu a separação no espírito, sendo que ele, o Pai e o Espírito Santo nunca se separaram. Tudo que eles iriam fazer estavam juntos. Na criação do mundo, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como assim, pastor? Sim. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa palavra está no plural, não é? Porque se Deus estivesse sozinho, ele diria como? Faço. Né? Faço o homem. Mas como ele não estava sozinho, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha que forte isso. Então, Jesus nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve na companhia de Jesus. Mas naquele momento ali na cruz, Jesus se sente só. Se sente abandonado pelo Pai. A ponto dele falar. Põe aí, querido. Mateus 27, 46. Olha o que diz. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu,
por que me desamparaste? Olha que tremendo. Olha que forte isso. Jesus não disse, eu estou aqui conjecturando. Deus, eu já sofri apanhando, eu já sofri sendo traído, e agora tu me abandonaste. Meus amigos me traíram. Eu fui punido injustamente. Agora tu, Pai, me abandonaste. E aí, ele entrega o Espírito na mão do Pai. Foi quando ele disse aquela frase, tetelestai, está consumado. Então o sofrimento de Jesus, querido, foi muito terrível. Foi completo, mas foi muito terrível, foi muito doloroso. Ele não sofreu só na carne, ele sofreu na carne, no corpo, na alma e no espírito. Foi um sofrimento terrível. Terrível. Eu não consigo nem imaginar. E quando eu imagino o sofrimento de Jesus, eu choro, porque é muito terrível, foi muito doloroso. E quando você vai ali em Jerusalém, que você faz a caminhada, desde aquela cisterna ali na casa de Caifás, e nós fizemos todo esse trajeto ali, da onde Pedro negou, até o jardim do túmulo, que mais à frente está ali o Gólgota. É uma caminhada cansativa, porque tem muito altos e baixos. Rua irregular, não é? Mas Jesus está ali, levando aquela cruz. Você começa a chorar quando você está andando pela via dolorosa. Mas diz a Bíblia que ele foi diante de todos os seus acusadores como ovelha muda. Ele não reclamou e não abriu a boca para falar nada. Quando ele estava apanhando, ele falou, por que você está me batendo? Não reclamou. Quando colocaram a coroa na cabeça dele, ele não reclamou. Quando Pedro traiu, ele também não disse, ó, falei que você ia me trair, também não falou nada. E quando ele estava ali na cruz, também, ele não reclamou. Quando as pessoas cuspiam nele, por que você está me cuspindo? Eu não te fiz nada, ele também não falou. Quando as pessoas passavam e esbofeteavam no seu rosto. Como assim? A cruz não era tão alta, não. As pessoas passavam por ele e cuspiam no seu rosto. Porque se fosse alta a pessoa cuspindo, o cuspe vinha no rosto da pessoa, voltava. A cruz não era tão alta assim, a ponto das pessoas esbofetearem ele. E ele em nenhum momento reclamou. Por que está me batendo? Pelo contrário, sabe o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que tremendo. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao contrário de nós, o que é que nós faríamos? O que nós faríamos, querido? Bateu? Não era assim? Bateu, levou.
Querido, você pensa que Deus também não passou? Não ficou agoniado vendo todo esse sofrimento na vida de Jesus? Salmo 18 diz que ele ficou tão, Deus ficou tão indignado com tudo aquilo que Jesus passou, que ele voou na asa de um querubim, montou na asa de um querubim e voou. Depois lê Salmo 18 lá. Você vai ver que Deus ficou indignado. Por quê? Porque o amor dele foi tão grande por nós, tão forte, que ele teve que virar as costas para não ver o seu filho sofrendo. Por isso que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus, nesse momento ali do sofrimento de Jesus, virou as costas para não ver o sofrimento do seu filho ali na cruz, querido. E aí Davi então escreve o Salmo 18 falando que Deus montou na asa do querubim e voou, e onde ele passava, brasas se acendiam, terra tremeu, a natureza reconheceu quem era Jesus. Mas tudo isso que Jesus passou foi para um único propósito. Foi por um único propósito. Pergunta para você mesmo: quem era eu? Pergunte para você: quem era eu? Você era digno de estar aqui hoje? Nós não éramos, querido. Mas esse amor incondicional de Deus, através de Jesus Cristo, alcançou a minha e a tua vida. Aí você respondeu para você mesmo que você não merecia estar aqui. Por quê? Pecador, não é? Que mais que nós éramos? Mentirosos, que mais? Que mais? Tudo isso nós éramos, não é? Mas olha a metamorfose que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. Aleluia. Olha o que acontece. Que Deus já não te vê mais como isso que você acabou de falar. Como criatura. Ele te vê como filho. E herdeiro e co-herdeiro com Cristo sobre todas as coisas. Então, olha que tremendo isso, querido. Herdeiro e co-herdeiro. Sabe o que significa herdeiro e co-herdeiro? Sabe, bispo? Sabe o que significa? Herdeiro e co-herdeiro. Herdeiro é aquilo que o filho legítimo recebe, no caso de Jesus. E nós somos co-herdeiros, por quê? Porque nós não éramos filhos legítimos, mas através da aliança com Cristo nos tornamos filhos legítimos e temos o mesmo direito que Jesus Cristo tem. Olha que tremendo, olha que forte isso. Então, quando você ouvir a palavra herdeiro e co-herdeiro, você tem o mesmo direito do filho legítimo. Embora você seja co-herdeiro, você tem o mesmo direito do filho. Olha que tremendo, como Deus é tremendo, né? A obra dele é perfeita.
pega uma pessoa imperfeita, insignificante, como nós mesmos falamos, mentirosos, adúlteros, que mais foi falado aqui? Ladrão, fofoqueiro, não é? Caluniador. E Deus pega essa pessoa e transforma num príncipe. Só temos que agradecer a este Deus. E dizer, obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício foi completo. Para restaurar a minha vida num todo. No espírito, na alma e no corpo. Por isso que Tessalonicenses fala, não é? Se eu não me engano é Tessalonicenses 5:23, que nós devemos conservar o nosso corpo no espírito, na alma e no corpo irrepreensível para a volta de Cristo Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo. Então, isso explica que você não tem só um corpo, que você não tem corpo e alma, como muitos pensam, da dicotomia. Esse versículo explica que nós somos tricotomistas. Temos um espírito, uma alma e um corpo. E precisamos manter eles irrepreensíveis. O Senhor não quer só o teu coração. O Senhor não quer só o teu coração. Ah, o Senhor só quer meu coração, então vou entregar só meu coração. E o teu corpo fica essa bagaceira que está? Não. O Senhor só quer teu coração e o teu espírito fica... A Deus dará? Não. Ele quer você por completo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. O Senhor quer você por completo. Não tem como fugir. Não tem como escapar. É completo. Não tem como negociar. É completo. Amém? Você acha que ele sofreu no corpo, na alma, no espírito em vão? Não. Ele sofreu porque ele quer que você seja irrepreensível. O sofrimento dele não foi em vão, não. Ele está dizendo, eu sofri no corpo, não foi em vão. Eu sofri na alma, não foi em vão. E eu sofri no espírito, não foi em vão. Eu sofri nessas 3 áreas para que você fosse irrepreensível. Porque quando eu vier buscar a igreja, eu quero que você suba dessa maneira, irrepreensível. Amém? Quem recebe essa palavra? Recebe? Que este sofrimento de Jesus foi completo por você. Então vale a pena servir esse Jesus, não vale? Em gratidão a tudo que ele fez, nós devemos servir ele com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. Nós devemos prestar um culto a Deus de todo o nosso corpo, alma e espírito. Mas se eu te disser que tem pessoas que estão aqui de corpo, mas o espírito está longe. Ou tem pessoas que estão aqui com o espírito e o corpo, mas a alma está arrebentada. Hein, Moisés? Não é verdade? Por isso que Paulo fala que nós devemos
apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E é assim que o Senhor quer você. Ele quer você de corpo, alma e espírito.